Olá, queridos! Vamos continuar aí falando sobre Cândido Portinari, toda a sua importância, que artista foi esse? Eu quero me aprofundar mais, com mais calma e falarmos mais sobre ele, porque é extremamente importante que vocês conheçam Cândido Portinari. Por quê? Porque ele era um brasileiro e porque ele fez muita diferença, ele elevou o nosso nome, o nome do nosso país para fora com a sua arte. A arte é uma maneira, uma forma de expressão. Então, a forma de expressão, no caso de Cândido Portinari, era a pintura. Cândido Portinari foi um pintor brasileiro, um dos principais nomes do Brasil, do modernismo, de um movimento artístico para fora do país. Com o quê? Com a sua tela, né? Com seu painel Guerra e Paz. Então, é importante conhecermos, falarmos bastante sobre ele, porque ele é um referencial dentro e fora do nosso país. Imagina você ir viajar, alguém perguntar, falar, comentar sobre Cândido Portinari e você, que é brasileiro, não o conhecer? Isso não ficaria bem, não é verdade? Então vamos continuar a falar sobre ele. Então, Cândido Portinari, ele produziu mais de 5.000 obras. Alguém que tem tanto a dizer é uma pessoa que realmente tem um conhecimento a mais, uma pessoa que é mais curiosa, uma pessoa que tem muita expressividade, muita criticidade, tem algo a dizer. Por isso que eu volto a ressaltar. É importante você aumentar a sua cultura, você aumentar a forma de você pensar. Isto faz toda a diferença. Para um país se desenvolver, é preciso que tenha pessoas que tenham conhecimentos agregados. A educação nada mais é do que agregar conhecimentos. Então, quando eu tenho um exemplo com este artista, por exemplo, Cândido Portinari, que fez mais de 5.000 obras em sua vida, ele é alguém que tem a dizer. E uma das obras bem importantes de Cândido Portinari é O Lavrador de Café. Vamos falar sobre ela já já. Além de retratar as questões sociais na época, Cândido Portinari, ele foi muito influenciado por outros artistas de outros movimentos pós-modernismo, que foi o cubismo. O cubismo é uma forma artística de representar o elemento aberto em planos, como se a figura estivesse fragmentada. Então, Cândido Portinari utilizou um pouquinho dessa técnica, né? Ele agregou também este conhecimento, essa nova estética, mas a maioria de sua obra era realmente representar temas sociais, o seu povo, a sua gente. Isso era fundamental para o modernismo. Então, como admirador de Picasso, ele, após conhecer essa obra aqui, Guernica, que era muito importante, ele começou a enfatizar mais ainda essa ênfase na denúncia, né, com relação às questões sociais do nosso país. Até hoje, os artistas, principalmente os artistas brasileiros, ele usa a arte, seja na música, por exemplo, o hip hop, o rap nacional, são músicas de denúncia. Então, continuamos aí com as questões sociais. Muda-se o período, muda-se a forma de expressão, mas a crítica, a denúncia social,
aquilo que incomoda ainda é dito e representado através de qualquer forma de arte, seja ela literária, musical, arte plástica, em diversas outras formas de manifestação cultural. O tema essencial da obra de Cândido Portinari é o homem. Por quê? Porque o homem é o que representa toda a questão social, a questão da indumentária, a questão do período artístico que ele vivia, o seu período social, cultural. Então o homem, na verdade, quando diz homem, homens e mulheres da época, sabe? Por quê? Porque Cândido Portinari, ele era um artista do período modernista, e o período modernista, ele fazia questão de demonstrar a sua gente, da sua cor, da sua raça, com seu gênero, exatamente como ele era, com as suas cores, com as suas formas, com a maneira de ser. Então ressaltava o patriotismo. Este foi o grande diferencial do momento modernista, representar a sua gente da forma exatamente como ela era, o seu país, com as suas cores, com a sua maneira de ser, com a sua cultura. Então a grande influência, a grande preocupação de Cândido Portinari era representar o homem e as mulheres ali exatamente como eles eram, do jeito que ele via. Ele representava também imagens religiosas, crianças brincando e pessoas trabalhando na lavoura de café. Com certeza ele estava retratando ali um período, um lugar, né, mais caracterizado pela zona rural, onde as lavouras de café até hoje são ali plantadas, certo? Ele representava essas crianças com a liberdade, crianças se expressando naturalmente, a liberdade, né? A beleza de ver uma criança livre, simplesmente feliz, sabe? Se expressando através do seu corpo, com toda a sua alegria, com todo o movimento que uma criança revela até hoje. Temos também aqui, olha, traços, né? Então, como ele era um modernista, ele representava as características do nosso povo. Então, claro, uma pessoa de pele mais escura, né? Um moreno, com braços e mãos fortes. Observem as mãos, né, do período modernista, sempre representando corpos fortes, mãos fortes, maiores. Elas são um pouquinho maiores para representar essa força, né, do homem trabalhador, né? Representa, né, os traços, né, do brasileiro de uma forma mais exagerada, mas demonstrando aquilo que somos, a nossa genética, como é o nosso povo, né, miscigenado, quantas pessoas fazem parte desse DNA, certo? Quantas gerações, não é verdade? Olha que coisa mais linda, crianças brincando, pinceladas, olha, muito exaltadas. Por quê? Porque ele pegou um pouco dessa característica do cubismo, de abrir, de fragmentar imagens. Então, a terra aqui, produzida por ele, vocês podem perceber que tem pinceladas que fragmentam esta imagem. É muito interessante, muito legal. Temos, olha, outras formas aqui, outras telas também da série Brincadeiras, né, de criança do Portinari, que é sensacional. Temos, olha, a alegria, a simplicidade de uma brincadeira tão infantil, que é a brincadeira com pipas, meninos soltando pipas, muito bonita, muito limpa, muito clara. Então, quando Cândido Portinari representa essas imagens, são
imagens do seu momento, daquilo que ele vive, da leveza, da alegria, de como é um dia claro, como é que ele representa essas cores. Cândido Portinari realmente foi um dos grandes artistas do Brasil. Né? Aqui lavouras, né, de café, observem ao fundo, olha o trem de carga aqui que levava e até hoje, né, ainda é um dos meios de transporte para essa carga de café. As lavouras continuam lá, hoje menos homens trabalhando, né, por conta da tecnologia, das máquinas, mas era um momento muito efervescente. É muito comum né, dos artistas retratarem essa gente, porque era parte, né, desse cotidiano. Né? Hoje temos outras formas de representação do ser humano, mas homens fortes, olha aqui o braço, olha né, a largura do braço, olha os pés, né, ressaltados, pés no chão, pés de trabalhadores, pessoas da terra. Isso é muito comum na época do modernismo, como os artistas assim representavam. Olha aqui os homens aqui na lavoura do café, carregando as sacas, transportando. Olha como era efervescente, né? Essa tela aqui do Portinari mostra toda essa movimentação, né, que as lavouras de café transmitiam, né, produziam na época. Então isso tudo conta história. A arte é um registro histórico, social, político, econômico. Então é como se a arte e a literatura elas se integram. Por quê? Um literário iria descrever essa cena por palavras. O artista, ele já representa estas palavras em imagens. Então tudo se congrui na arte, né? Literatura, música, pintura, isso é muito importante. Tanto as imagens contam histórias, como as histórias relatam imagens através da escrita. Tudo é único. E a música, grandes intérpretes demonstram letras de música que são palavras que representam imagens, tudo é interligado, certo? Tudo é reflexivo. A grande importância da arte é essa: refletir, pensar, ser um ser crítico, observar uma imagem, reproduz o que palavras demorariam um pouco mais, mas para termos a dimensão daquilo que é escrito, nós precisamos ter conhecimento. Então, quando vocês veem uma obra dessa, eu já sei que é Cândido Portinari, eu já sei que é do período modernista, eu sei que ele representava o nosso povo do seu modo, com as suas cores, com as suas formas, que ele teve um pouco de influência do cubismo. Então, isto é cultura, isto é educação. E espero vocês para uma próxima aula, um próximo artista. Um beijo da Pro, até a próxima aula.